Tribunal de Contas julga nesta semana mais de 60 processos. Nossa equipe acompanhou as sessões e traz os resultados. TCE de portas abertas para os estudantes da UMA, Universidade da Maturidade. Tribunal e Instituto dos Cartórios de Protestos firmam parceria. O assunto é um dos temas da entrevista com a coordenadora do Cartório de Contas. No ar, o TCE Notícia. Olá! Entre as sessões das câmaras e do Pleno, foram apreciados nesta semana mais de 60 processos, como as prestações de contas de prefeituras, legislativo e fundo municipais. As contas consolidadas da Prefeitura de Araguacema de 2011 estiveram na pauta de análise desta semana. Os conselheiros da primeira Câmara decidiram parecer prévio pela aprovação. O TCE constatou que o município cumpriu os índices constitucionais. Foi aprovado conforme o voto. Em educação, foram aplicados mais de 29% das receitas arrecadadas com impostos. A Constituição Federal determina que o mínimo da aplicação seja de 25%. Já na saúde, foram aplicados mais de 22%. Nesta área, o limite constitucional é de 15%. Também foram julgadas as contas de ordenador de despesas de 2011 da Câmara de Vereadores de Novo Acordo, consideradas regulares com ressalvas. Entre as ressalvas, o Tribunal de Contas recomendou que a gestão se atente aos limites de gastos com a folha de pagamento fixados no artigo 29A da Constituição Federal. O Fundo Municipal de Saúde de Centenário de 2011 também teve as contas consideradas regulares com ressalvas. A Corte recomendou que a gestão evite alterações excessivas no orçamento. Nesta semana foram apreciados mais de 60 processos nas sessões da primeira e segunda Câmara, bem como na do Pleno. Para conferir os resultados, acesse o portal e-Contas e o boletim do Tribunal, disponíveis no site www.tce.to.gov.br. A primeira edição do projeto TCE de Portas Abertas de 2013 recebe os estudantes da Universidade da Maturidade. Vamos saber como foi a visita desses alunos para lá de experientes. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Com este exemplo da poetisa Cora Coralina, os alunos da Universidade da Maturidade, da UFT, participaram da primeira edição do projeto TCE de Portas Abertas, de 2013. O grupo de estudante com idade média de 60 anos veio visitar o tribunal e deixou uma lição. Nunca é tarde para buscar conhecimento. Então, o TCE de Portas Abertas é um projeto do tribunal que visa levar o tribunal até a sociedade e principalmente estimular o controle social. Se a ordem é aprender, os estudantes não perderam tempo. Acompanharam palestra no auditório e percorreram as instalações do tribunal. No setor de controle externo, responsável pela fiscalização das contas públicas, os visitantes souberam como podem ser fiscais do dinheiro público. Também conheceram o Ministério Público de Contas, a área de auditorias e muito mais. E um dos pontos altos da visita do estudante é esse momento aqui, que eles conhecem de perto como funciona a sessão plenária, que reúne os 7 conselheiros da Corte de Contas tocantinense. Eu nunca entrei ali numa sala daquela, nunca. Primeira vez, né? Uma surpresa maravilhosa, né? Que a gente fica muito feliz de estar participando, né? São coisas assim tão difíceis para nós leigos lá de fora, né? E hoje nós tivemos essa oportunidade maravilhosa que não vamos esquecer nunca, né? Vai fazer parte do nosso currículo. E depois de uma tarde diferente, os alunos avaliaram a iniciativa e se comprometeram a repassar o aprendizado. Para mim foi uma grande surpresa, porque a gente está lá fora, sempre ouve notícia e tal, mas cheguei aqui e fiquei deslumbrado com a maravilha que eu vi aqui hoje. Foi muito bom, é uma coisa que a gente vai levar isso ao conhecimento de muitas pessoas, o que é o Tribunal de Contas. E no mesmo clima do início da reportagem, a gente encerra nossa cobertura com o poema do aluno Augustinho, escrito especialmente para o TCE.
Eu quero agradecer ao tribunal que transforma a arte, a cultura, a lei em ação, trazendo nossos artistas às asas da canção, trazendo a família tocantinense a se transformar em distinto cidadão. Estamos aqui com a coordenadora do Cartório de Contas do TCE, Sejane Márcia de Andrade. Obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou convidar a coordenadora para assistir a reportagem sobre uma nova parceria que o TCE oficializou na semana passada com os cartórios de protesto. Vamos ver. Na sala de reunião da presidência da Corte de Contas Tocantinense, foi assinado um acordo de cooperação institucional entre o Tribunal de Contas e o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção Tocantins. Com a parceria, os gestores que não quitarem as multas referentes a processos transitados em julgado serão protestados. O gestor ele vai ser intimado para pagar num prazo de 3 dias e caso ele não pague, efetivamente o nome dele vai ser protestado e que vai gerar uma restrição de crédito. Para o TCE, o acordo intensifica o cumprimento das determinações e aplica com mais rigor a cobrança das penas. O Tribunal de Contas é muito importante. Por quê? Porque a gente vê uma conclusão de um trabalho nosso, é o resultado final de um trabalho. Bom, coordenadora, qual é a origem dessas multas aplicadas pelo TCE? Tribunal de Contas, por meio de um devido processo legal, ele apura o dano, identifica o responsável e quando as normas administrativas e os princípios constitucionais não são observados, daí ele aplica as penalidades que são previstas em lei. Coordenadora, na prática, o que muda com essa novidade? Se nós formos levar em consideração o protesto que já é utilizado por instituições financeiras e entidades públicas, como meio de arrecadar os créditos públicos de forma rápida, nós teremos resultados expressivos de baixo custo, porque se demandar ação judicial, você leva para o judiciário uma demanda muito grande, com alto custo para o poder público, e isso seria exaurido na via administrativa. Então, a necessidade de se utilizar outros meios para efetivar as decisões do Tribunal de Contas é mais uma necessidade jurídica e não social, porque as decisões do tribunal elas já têm caráter de título executivo extrajudicial. Ou seja, o gestor recebe a multa e precisa pitá-la. Exatamente. Depois do julgamento da oportunidade dos recursos, a decisão transita em julgado, aí sim, o gestor ele deve sim ressarcir o dano que foi considerado lesado aquele cofre do qual foi extraído e as multas que é uma sanção pecuniária. Ou seja, um curso que o tribunal vai oferecer pode ser todo feito com dinheiro arrecadado com as multas. Exatamente. Esse dinheiro é investido mais para essa capacitação, tanto de jurisdicionado quanto de servidores do tribunal. Computadores, ferramentas de informática. Exatamente. Agora, o TCE tem uma ferramenta para gerenciar todo esse cumprimento de decisões. Que ferramenta é essa? Explica para a gente. É o sistema de ACD, acompanhamento do cumprimento de decisões, onde se registra todas as informações relacionadas à dívida e à pessoa do devedor, e é uma ferramenta que possibilita monitorar esses pagamentos do ressarcimento do dano e das multas aplicadas nas esferas administrativa e judicial. Essa ferramenta está disponível? Qualquer pessoa pode acessar, se alguém estiver interessado? Essa ferramenta ela é de uso exclusivo dos servidores do Tribunal de Contas, principalmente do cartório, que é a unidade técnica responsável por gerenciar esses pagamentos. Agora, esse sistema ACD, ele tem um link no site do Tribunal de Contas também, O que está disponibilizado nesse link? Esse link tem informações básicas para o gestor, ele tem acesso ao boleto bancário, a relação de agentes com contas irregulares, ele pode também solicitar a certidão negativa de contas irregulares, que hoje ela é virtual, e também acesso a formulários para facilitar o pedido de parcelamento e a certidão negativa de contas. Agora, sobre o boleto bancário, coordenadora, que você falou, é uma novidade desse ano. Isso, o boleto é a ferramenta mais recente incorporada às rotinas do cartório e veio para facilitar de fato para o gestor o pagamento das multas. Vai imprimir a ele celeridade, segurança e comodidade nos pagamentos com acesso direto
ao boleto para impressão, consulta, e ao Tribunal de Contas, né, mais transparência dos seus atos. Que bom, então lá no site o gestor entra, imprime o boleto, paga e pronto, é isso? Isso, aí ele fica isento de apresentar esse comprovante como era feito antes, na coordenadoria do cartório, porque o próprio sistema vai reconhecer e identificar esse pagamento. Facilidade. Totalmente. Essa regra é bom dizer que ela só não é válida para o ressarcimento do dano, que continua com a forma anterior, ou seja, o gestor restitui o dinheiro ao cofre do respectivo município que o Tribunal de Contas determina e apresenta o comprovante para o cartório de contas, que é um requisito indispensável para baixar a responsabilidade dele e arquivar o processo. Nós já falamos outras vezes aqui no TCE Notícia, mas não custa lembrar, né? Qual é a diferença da multa e do dano? Da imputação de débito, né? O dano, ele é uma responsabilidade civil que é imposta àquele administrador que não observou as regras de administração pública e ele deve ser feita uma reparação. Privilegiado por essa restituição é a própria sociedade. Que teria sido lesada, por Exatamente. Exemplo, né? E em relação à multa, ela é uma sanção personalíssima, né? Ela é direcionada para aquela pessoa que praticou o dano como meio pedagógico de inibi-la, que ela realize novamente, né, que incida nesses atos. Estamos falando de multa, de imputação de débito, mas é sempre bom destacar que o TCE prioriza a orientação, a capacitação para evitar o erro, né? Por certo, o Tribunal de Contas ele realiza ações preventivas, né, de caráter pedagógico, buscando exatamente isso, reduzir as incidências dos danos praticados com o dinheiro público. Aí daí ele oferta cursos à distância, também no presencial e ainda eventos, fóruns, agenda cidadã, então ele está sempre respaldando. Agora, quando esses princípios administrativos não são observados e as normas legais também não são, daí o Tribunal de Contas deve agir por uma determinação constitucional, né? Apurar os fatos, identificar o responsável e aplicar as penalidades legais. Realizar o trabalho de controle externo, né? Exatamente. Bom, e por falar em capacitação, o TCE promove na segunda-feira, dia 17, no auditório do Tribunal de Contas em Palmas, o curso Orientações Técnicas em Obras Públicas. A capacitação é para servidores da administração pública. Participam engenheiros, arquitetos, gestores de contratos, membros da Comissão Permanente de Licitação e secretários de Obras e Controle Interno de todo o Estado. Para mais informações, acesse o site www.tce.to.gov.br e, em seguida, o link do evento. Coordenadora, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos aqui no TCE Notícia. E antes do tchau, eu convido você a seguir o Tribunal de Contas nas redes sociais. Facebook, Tribunal de Contas do Tocantins. Twitter, @TCETO. Todos os telejornais e vídeos do TCE estão disponíveis na nossa página do YouTube. Então, até a próxima!